e o caldo começa a engrossar. As questões começam a ficar um pouquinho mais complexas, mas a questão tem uma pegada muito parecida com a questão passada, por isso que eu coloquei ela aqui. É uma questão que tem uma pegada analítica um pouco maior, beleza? Mas ele ele dá uma região A no espaço e diz que a região está contida no quadrado. Então ele está falando mais uma questão de probabilidade geométrica em que tem que fazer duas áreas diferentes. De novo, essa questão de probabilidade, não vou dizer que não tem nada, mas tem muito pouco de probabilidade. A maior parte dela, de fato, é uma questão de lugar geométrico, beleza? Então ele pergunta para você qual o lugar geométrico disso aqui. X maior ou igual a meio, y maior ou igual a meio. Então, pessoal, assim, ele está dizendo uma coisa ou outra. Então ele está falando da união desses espaços, beleza? Vamos lá. Então, primeira coisa, vamos falar do nosso quadrado. O nosso caso total é um quadrado e ele dá os vértices aí do quadrado, que é o vértice 0, 0, tá vendo? É o vértice 1, 0. Então, um quadrado de lado 1, tá vendo? Bem simples, bem tranquilo. Esse é o quadrado em que ele está abordando a nossa questão. Esse seria o nosso caso total. Então, inclusive, você até consegue calcular qual é o valor do denominador da probabilidade. Quando a gente estiver fazendo essa conta, vai ser lado vezes lado, que vai ser 1 ao quadrado. Você até já matou o denominador, certo? Falta só matar o numerador agora. E ele fala aqui, x maior ou igual a meio, a 2 terços, e y maior ou igual a 2 terços. Então você tem que localizar quem é esse x maior ou igual a 2 terços no plano, beleza? Você tem que localizar quem é esse cara olhando para o plano. Então, vamos lá, se você tem dificuldade nisso, zero problema, vamos tentar fazer junto aqui. Pessoal, para olhar esse cara aqui do y maior ou igual a 2 terços, eu costumo pensar assim, não sei você. Quando ele está falando maior ou igual, eu estou falando a região de fora, né? A região que não está entre ele e o eixo, e sim a região de fora, os y maiores, né? Os de cima. Mas eu costumo pensar o seguinte, olha só, y é igual a x mais b. Se eu estou falando de um y igual a 2 terços, pô, mestre, não está falando igual não, está falando maior ou igual. Mas você sabe que maior ou igual é só uma interpretação geométrica. Eu estou falando de um b que vale 2 terços e de um x que vale 0. Né? Ou melhor, de um x que vale 0 não, de um a que vale 0. Então se o a vale 0, como eu sei que o a é o coeficiente angular da reta tangente, eu sei que eu estou falando de uma reta horizontal que passa no ponto y igual a 2 terços. Então eu vou colocar aqui, olha só, é um ponto 2 terços de uma reta horizontal que passa por aqui. Beleza? Essa minha reta aqui é a minha reta y igual a 2 terços. E eu sei que eu quero os y maiores, então eu quero essa região aqui. Beleza? Só que ele também fala do x maior ou igual a 2 terços, pessoal. E é a mesma ideia, só que pensando não mais na nossa porçãozinha horizontal. A gente pensa na nossa porçãozinha vertical. Tá aqui o 2 terços. Tem uma reta vertical. Lembra que a reta vertical ela não consegue ser interpretada da forma reduzida, de y igual a x mais b, né? Porque o a teria que ser a tangente de 90 graus, ela não está definida. E é esse valorzinho aqui. Tá certo? E ele pergunta qual a probabilidade do eventual ocorrer. Pô, é a questão, sério, bem tranquila mesmo. Sim, tudo bem, você tem que ter uma parte analítica um pouco mais forte, mas é isso. Cuidado para você não calcular essa área de interseção duas vezes, essa área que eu estou apontando aqui, cuidado para não cometer esse erro, né? É só você somar mesmo as áreas, né? Então, a área do menorzinho aqui é 1 terço, e aqui vale 1. Então, a área do roxinho é 1 terço vezes 1. A área do amarelo também é 1 terço vezes 1, só que eu acabei somando esse quadradinho duas vezes. E esse quadradinho é um quadrado 1 terço vezes 1 terço. Então, isso aqui dá 2 terços menos 1 nono. Beleza? Então isso aqui vai dar 5 nonos. Essa é a probabilidade do eventual ocorrer. Tudo bem? Letra D. Espero que tenha ficado claro. É uma questão complexa, mas também é uma questão muito boa de se fazer e uma questão que pode cair sim de novo na escola naval. Beleza? Vamos para a próxima.